Graça e paz, irmãos, amém. Louvado seja o nome de Jesus. Por mais este domingo, na verdade, o primeiro domingo de fevereiro, né? Quando nós aqui estamos para louvar, para glorificar o Senhor e também para aprender a Sua palavra. E hoje também é uma ocasião especial quando ministramos a ceia do Senhor. Participaremos todos juntos da ceia do Senhor. Queridos, queremos louvar a Deus por mais esse domingo. Estamos aqui, louvamos a Deus também pelos irmãos que nos visitam. Temos a Juliana e a Ana Clarice, né, que nunca mais tinham vindo. Deus abençoe, que bom tê-las aqui conosco. Temos também a Luísa lá de Miami, né? Olha, diretamente dos Estados Unidos da América, né? Aqui nos visitando, que é filha da irmã Lourdes. Louva a Deus também pela vida dela aqui conosco. Vamos então ministrar a palavra do Senhor, vamos então ouvir a palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo de número 1. Livro de Jó, antes do livro de Salmos, né? Capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5. Diz assim então a palavra de Deus: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, como igreja de Cristo, para te louvar, para te adorar, mas também para ouvir a tua voz através da tua palavra. Senhor Deus, em nome de Jesus, que nesta hora o teu Espírito Santo distribua esta palavra no nosso coração, para que, ó Pai, possamos ter o entendimento espiritual para compreendê-la e colocá-la em prática no nosso viver. É assim que oramos, no precioso nome de Jesus. Amém. Meus amados, o livro de Jó é considerado o mais antigo de toda a Bíblia. Ele está catalogado entre os livros poéticos e a sua autoria é incerta, embora alguns autores acreditam que tenha sido Moisés, mas a maioria dos comentaristas bíblicos entendem que a autoria do livro de Jó é incerta. Mesmo assim, ele sempre foi tido como um dos mais belos, mais sublimes livros que o judaísmo já produziu na sua história. O livro aborda, através da história de um homem real e histórico, o problema do sofrimento humano e a sua relação com Deus. Nesta perspectiva, o livro de Jó apresenta 3 questões fundamentais sobre o tema do sofrimento. O primeiro qual a origem do sofrimento humano? Qual é a causa do sofrimento humano que aflige a toda a humanidade? A segunda questão é o porquê do sofrimento humano, o porquê o justo sofre, o porquê que o inocente, o justo também sofre. E a terceira e última questão, que seria talvez a mais importante e a que também está inserida, sobretudo, em todas as páginas do livro de Jó, é como reagir ao sofrimento. Como nós reagimos ao sofrimento.
sofrimento é uma experiência universal que todos nós, todos os seres humanos temos, como reagir ao sofrimento? Qual é a nossa reação ao sofrimento humano? Portanto, então, o livro de Jó trabalha essas três questões. Primeiro, qual é a causa, qual é a origem do sofrimento. Segundo, por que o justo sofre? Por que o inocente também sofre? E em terceiro e último lugar, como reagir ao sofrimento? Como sofrer de maneira digna? Como reagir ao sofrimento? Todas essas questões se entrelaçam e se relacionam com a ideia de Deus, com o eterno. Daí que até se criou uma corrente filosófica a partir dessa discussão sobre o sofrimento e onde está Deus, o sofrimento humano, que os filósofos chamam de teodiceia. Ou seja, como Deus se relaciona com o sofrimento, ou onde está Deus diante do sofrimento humano. Então, este é um tema complexo, mas que está inserido aqui no livro de Jó, que é um livro super importante, que é um livro fundamental para entendermos e enfrentarmos o sofrimento, já que o sofrimento é a experiência de todos nós, é a experiência de todo ser humano. Mas nesse primeiro capítulo, nós vamos fazer uma série de mensagens sobre Jó, mas nesse primeiro capítulo, nós podemos já extrair preciosas lições sobre esse personagem e sobre o sofrimento deste personagem. Então, mantenha sua Bíblia aberta, no livro de Jó, capítulo 1, e nós vamos ver então como a Bíblia já começa a nos dar preciosas lições e ensinamentos a partir da figura desse personagem, Jó, e do sofrimento que ele enfrentou. Jó, o nome Jó significa perseguido, odiado, ou talvez alguns também colocam como homem voltado para Deus. Odiado, perseguido, seria a ideia de que ele era um justo e que também, como todo justo na face da terra, sofre perseguição, porque Jesus disse que as trevas vão odiar a luz. Mas também o nome Jó pode significar homem voltado para Deus, porque Jó é o exemplo justo de um homem voltado para Deus. Quais são então as lições que podemos aprender dele? Primeiro é a questão do currículo de Jó. Nós temos, meus amados irmãos, no versículo 1, o texto inicia com a descrição da biografia, do currículo, digamos assim, de Jó. O texto destaca, em primeiro lugar, a sua procedência. Olha aí o que ele diz no versículo 1. Havia um homem na terra de Uz. Olha aí a procedência de Jó. Ele é da terra de Uz. A Bíblia destaca também o seu nome, cujo nome era Jó. Ela destaca também o seu caráter, homem íntegro e reto. E ela destaca também a sua religião, a sua fé. Ele era temente a Deus e que se desviava do mal. Aí então no versículo 2, ela vai destacar o currículo de Jó, a família de Jó. Ele tinha 10 filhos e, ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Ele tinha também os seus bens, diz o texto sagrado. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Aí a Bíblia vai destacar também a sua autoridade, diz o texto sagrado. Era também, versículo 3, era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço. E por último, o texto sagrado vai destacar a posição social de Jó. Qual era o status social de Jó? Olha lá, a última frase do versículo 3. De maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Nós temos, meus amados irmãos, que em poucas linhas, em 3 versículos, a Bíblia então aqui começa a descrever o currículo deste homem, Jó, homem odiado, homem voltado para Deus. E este homem, então, a Bíblia começa a destacar diversas questões dele: a sua procedência, o seu nome, o seu caráter, a sua religião, a sua família, os seus bens e a sua posição social. É importante destacar aqui a ênfase que o texto dá, porque o texto ele é profundamente revelador dos valores
E nós, muitas vezes, temos a tendência de destacar, de valorizar a pessoa a partir do seu estado social, a partir dos bens que ela possui, do grau de escolaridade, da posição que ocupa na sociedade. Isso muitas vezes nos impressiona, isso muitas vezes revela a nossa escala de valores. Mas a Bíblia, diferente então do que muitas vezes prevalece no nosso tempo, na nossa sociedade, começa a descrever o homem, mas ela descreve-o não pelos seus bens, não pela sua posição social. Ela começa destacando a sua procedência, o seu nome, a sua espiritualidade, os seus valores, aí sim a sua família, e aí por último os seus bens e a sua posição social, como homem rico, como o homem mais importante de todo o Oriente naquela época. Nós temos, meus amados irmãos, que essa é uma questão que deve já nos desafiar a rever os nossos valores, porque a nossa sociedade muitas vezes valoriza as pessoas e define as pessoas a partir dos seus bens, a partir da sua posição social, a partir do canudo que ela apresenta. Eu sou formado nisso, eu sou aquilo, a partir dos bens que ela possui, a partir da sua gorda conta bancária. Mas o texto sagrado está mostrando para nós que a escala de valores do currículo de um homem segundo o coração de Deus é não os seus bens, não a sua posição social, mas a sua espiritualidade, mas é a sua vida de um homem íntegro, de um homem reto, de um homem temente a Deus. Essa é a escala de valores segundo a Bíblia. Nós, meus amados, precisamos muitas vezes estar revendo, reavaliando os nossos valores, porque temos a tendência de sermos contaminados por este mundo, por essa escala de valores que prevalece muitas vezes no nosso mundo, na nossa sociedade. Uma escala de valores onde o homem é valorizado pelo que ele tem, o homem é valorizado pela sua posição social, o homem é valorizado pela sua escolaridade, o homem é valorizado por aquilo que ele conseguiu acumular ao longo da vida de bens materiais. Mas não é assim na palavra de Deus, não é assim na perspectiva de Deus, não é assim na perspectiva de um homem temente e voltado para Deus. Porque segundo a palavra de Deus, os valores que são apresentados para Jó são, em primeiro lugar, o seu nome, a sua integridade, a sua retidão, um homem que tinha uma espiritualidade, um homem que se desviava do mal, e aí sim, por último, os seus bens, aquilo que ele amealhou, aquilo que ele juntou, os seus servos, aqueles bois, aquelas jumentas, aquelas ovelhas, e sobretudo de que ele era assim, um homem rico em todo o Oriente. Quais os valores que pervadem a nossa existência? Quais são os valores que nós temos ao ver uma pessoa, ao se relacionar com uma pessoa? Quais os valores que nos definem? Jesus certa vez declarou em Lucas 12:15 que a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Nós temos, meus amados irmãos, que muitas vezes na nossa sociedade prevalece essa visão de que o homem é definido pelos seus bens, de que o homem é definido pela sua posição social, mas não é assim na palavra, não é assim no reino de Deus, não é assim na visão espiritual. Porque o que deve definir o homem é a sua espiritualidade, é a sua integridade, é a sua retidão, é o fato de ele se desviar do mal e temer a Deus. Essa é a escala de valores segundo a Bíblia. Esse é o currículo de Jó. Dia desses estava meditando sobre a parábola, também chamada de história, porque ali, diferente das outras parábolas de Jesus, não tem um contexto de parábola, mas alguns também chamam de parábola do rico e do Lázaro. E é interessante que todo mundo conhece aquela parábola, do rico que não estava nem aí para Lázaro. E aí, vinha até os cachorros lamber as suas feridas. Lázaro morre, vai para o seio de Abraão, e o rico está em tormento, vai para o inferno. E aí o texto sagrado, uma vez me chamou a atenção pelo fato de que Lázaro tem nome. Lázaro é o nome do pobre. Naquela parábola, naquela história contada por Jesus, aquele homem pobre, aquele homem que tinha feridos, aquele homem que rogava a misericórdia daquele rico, tinha nome.
Jesus não dá um nome àquele homem que é chamado de rico. E aí então isso me intrigou, eu então pensando acerca disso, e aí cheguei à seguinte conclusão: aquele homem não tem nome e é chamado de rico porque, diferente de Lázaro, os seus bens o definem. Note que escravidão, nós temos, como há uma escravidão na vida daquele homem rico, possuidor de muitos bens, mas que não tinha nome porque a sua identidade estava nos seus bens. Ele não era o fulano, o ciclano, ele era o rico. E a riqueza, os bens materiais o definiam, e que o tornavam pobre para Deus, e que o tornavam miserável para Deus. Já Lázaro, um homem pobre materialmente, um homem enfermo, um homem que estava clamando a misericórdia, a clemência do rico, para que o sustentasse, para que o ajudasse, para que fizesse algum tipo de caridade. Tinha nome, era Lázaro. Mas o rico não tinha nome, porque os seus bens o definiam. Ele era o inominável, porque a riqueza, os bens materiais definiram o seu ser. Daí, meus amados, nós precisamos pensar sobre isso. E aqui esse texto nos convida a rever as nossas escalas de valores. Se temos valorizado o ser humano pelo que ele é, na sua integridade, na sua retidão, no seu temor a Deus e nos desviar-se do mal, ou se temos valorizado o ser humano pela sua posição social, pelos seus recursos, pelos seus bens, pelo seu status. Um dia desse estava vendo um texto na internet que achei muito interessante. O título era: o que Deus vai perguntar? O que Deus vai perguntar quando chegarmos diante dele? E aí o texto dizia assim: Deus não vai perguntar o tipo de carro que você costumava dirigir, mas Deus vai perguntar quantas pessoas necessitadas de ajuda com o seu carro você transportou. Segunda questão: Deus não vai perguntar o tamanho da sua casa e quantos quartos ela tinha, mas Deus vai perguntar quantas pessoas você abrigou na sua casa. Deus não vai perguntar quais as roupas do seu armário, do seu guarda-roupa, mas Deus vai perguntar quantas pessoas você ajudou a vestir. Deus não vai perguntar o montante dos seus bens materiais, mas Deus vai perguntar em que medida eles ditaram a sua vida. Por último, Deus não vai perguntar o valor do seu salário, mas Deus vai perguntar se você comprometeu o seu caráter para obter o montante do seu salário. Portanto, meus amados irmãos, aqui nesse texto sagrado, essa primeira questão que se coloca para nós é a nossa escala de valores. Porque aqui a Bíblia está apresentando o currículo de Jó, uma biografia de Jó, um resumo da existência desse ser humano. E na escala de valores, segundo a Bíblia Sagrada, não estão os bens, não estão a sua posição social, não estão aqui colocadas a sua autoridade social, mas estão colocados em primeiro lugar os valores espirituais. Ele era um homem íntegro, ele era um homem de caráter, ele era um homem reto, ele era um homem que temia a Deus e que se desviava do mal. Portanto, meus amados irmãos, a grande questão que se coloca para nós é que nós precisamos estar alinhados com a palavra de Deus e que os nossos valores sejam os valores espirituais. Amém, amados? Mas eu quero continuar pensando com você, ainda no versículo 1, pensando um pouco mais sobre essas características de Jó. E o texto diz, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Aí o texto vai dizer então: homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O texto então prossegue, apresentando-nos dois pares de características de Jó. Primeiro, ele era íntegro e reto.
Depois os dois pais são: ele era temente a Deus e que se desviava do mal. Nós temos, meus amados irmãos, que o primeiro par de características nos falam da integridade de Jó e da retidão. São dois valores morais que andam em processo de extinção no atual quadro da sociedade humana. Nós temos que o texto sagrado está dizendo: Jó era íntegro. E o que significa a palavra íntegro? Era alguém que era inteiro, que era pleno, que era sincero naquilo que cria e que fazia. A integridade é isso. O contrário da integridade é a incoerência do que se diz uma coisa e se faz outra completamente diferente. Jó, diferente desse quadro, era um homem íntegro, era um homem inteiro naquilo que fazia, era um homem inteiro, completo naquilo que fazia. Não é à toa que hoje se dizem os estudiosos, que estamos vivendo aquilo que os estudiosos chamam de crise de integridade. Na nossa sociedade há muitas pessoas que vivem essa crise de integridade. Crise de integridade que atingiu os políticos, que atingiu as instituições, que atingiu as pessoas e, quiçá, até mesmo a igreja. Jó é um desafio para nós, porque o currículo de Jó nos apresenta ele como um homem íntegro, de que nós também, se queremos agradar a Deus, se queremos viver uma vida de retidão, se queremos viver uma vida abençoada, precisamos também correr atrás da integridade, sermos homens, mulheres inteiros naquilo que cremos e fazemos. Amém, amados? E o texto também nos diz que ele era um homem reto. A retidão era externar no comportamento os valores de uma vida íntegra. É quem persegue o ideal da justiça. Retidão é alguém justo. Relacionamentos de integridade e retidão definem a vida de Jó. Ele era um homem íntegro, inteiro naquilo que fazia, e era um homem justo, era um homem reto, era um homem de uma retidão moral e espiritual. E aí vem um desafio para nós, porque o texto está mostrando para nós quanto cada um de nós também precisamos, à semelhança de Jó, sermos pessoas retas, sermos pessoas justas, sermos pessoas marcadas pela retidão, de tal maneira que aqueles que se relacionam conosco, aqueles que nos conhecem, possam dizer: eis aí um homem reto, eis aí uma pessoa que vive a retidão. Nós estamos num tempo de muita incoerência. Nós estamos num tempo onde há muitas pessoas que se dizem cristãs, mas que vivem uma vida distante do Evangelho, mas que vivem uma vida distante da palavra de Deus, de realmente honrar os princípios da palavra. Mas, meus amados, se nós queremos ser cristãos verdadeiros e abençoados, nós precisamos perseguir uma vida de justiça, uma vida de retidão, uma vida de integridade, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Amém, amados? Jesus certa vez disse: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, eu e você precisamos ser justos, precisamos ser íntegros, e isso acima do que eram os fariseus, os religiosos da época de Jesus. Queridos, isso me faz lembrar a história de um sujeito que estava no supermercado, e aí estava pagando a conta do supermercado, aí a caixa, a pessoa que estava no caixa pegou e deu troco errado para ele, deu um valor a mais do que o devido, no troco do caixa. E aí quando ele percebeu que estava recebendo mais, e aí ele então disse: olha, senhora caixa, a senhora se enganou, o valor que me era devido do troco era só, digamos, um exemplo, 10 reais, a senhora me deu aqui, 40 reais. E aí é um valor muito alto e tal, tá aqui, ó, a senhora se enganou. Aí quando a caixa percebeu isso, chamou o gerente, aí disse: olha, um fato inédito, uma pessoa se enganou, eu me enganei, ela resolveu devolver o dinheiro, é um fato inédito. Aí o gerente veio celebrar isso, a honestidade daquela pessoa que estava devolvendo
esse gesto raro que hoje em dia é alguém devolver uma quantia, né, do supermercado que lhe foi dado indevidamente. Aí, então, o senhor me permite, eu vou chamar ali, né, um fotógrafo e tal, vou ligar aqui para uma TV, para vir fazer uma reportagem com o senhor, sei que o senhor está acompanhado, né, e aí o senhor a gente faz uma entrevista com o senhor e tal, ao lado aí, né, da sua esposa e tal, e a gente celebra, então, coloca no jornal, né, esse fato, o senhor ter devolvido esse dinheiro, né, esse gesto honesto. Aí o senhor, né, que tinha feito isso, não, pode deixar pra lá, acabou a história aqui. Não, mas por que, né, nós vamos reportar, nós vamos chamar, vamos tirar uma foto do senhor, né, com a sua digníssima aí e tal, né, o senhor devolvendo o dinheiro, um gesto nobre, vamos divulgar. E não faça isso, pelo amor de Deus, acabou o assunto aqui. Mas por que, amigo? Porque essa que está do meu lado não é minha esposa, é a minha amante. Misericórdia, né? Que incoerência, né? Então nós estamos vivendo esses tempos, né? O tempo de extrema incoerência, onde as pessoas aparentam uma certa honestidade, mas de fato não são, né? Porque, né, vivem uma coisa, né, numa área, mas vivem uma outra coisa, o pecado, uma transgressão em outra totalmente diferente, e que aí mostram-se pecadoras, mostram-se transgressoras, mostram-se hipócritas e incoerentes. Meus amados irmãos, vamos perseguir como Jó uma vida de integridade, uma vida de retidão. Amém, amados? Amém. Mas eu queria então pensar com vocês, né, numa terceira e última questão, que é os dois últimos pares de características de Jó. Olha lá o que diz o texto sagrado. Ele era temente a Deus e que se desviava do mal. O último par de características com que Jó é apresentado nos fala do temor de Deus e do desvio do mal. A nossa sociedade tem perdido alguns valores antigos, e um destes chama-se temor de Deus. É interessante, meus amados, que a igreja primitiva, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 43, é descrita lá como uma comunidade em que em cada alma havia temor. Nós temos, né, a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, né, diz o texto sagrado, o escritor Lucas, o escritor de Atos dos Apóstolos, diz que em cada alma, em cada cristão, em cada membro da comunidade primitiva havia temor de Deus. O temor a Deus marcava a vida da igreja primitiva, mas o temor de Deus também marcava a vida deste homem chamado Jó. Tanto é que ele é descrito como um homem temente a Deus, um homem que temia a Deus. Agora nós temos que muitas vezes a ideia de temor é uma ideia que sofreu uma série de distorções no tempo, ao ponto dela ser associada com medo. Algumas pessoas dizem: temer a Deus é ter medo de Deus, é ter pavor de Deus, é ter espanto de Deus. A ideia aqui no texto sagrado de alguém temente a Deus é muito mais a ideia do respeito, do amor, da admiração a Deus. Temer a Deus é, portanto, respeitá-lo, admirá-lo, amá-lo. Por isso a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem é sábio respeita a Deus. Quem é sábio teme a Deus. Quem é sábio, né, tem, né, esse respeito, esse amor, essa admiração por Deus. Amém, amados? Nós temos que Jó era esse alguém temente a Deus. Nós, enquanto igreja, nós, enquanto cristãos, precisamos resgatar essa característica em nós, em cada um de nós, ter essa reverência, esse respeito, esse temor a Deus que se manifesta numa profunda admiração, num profundo encantamento com Deus. Há uma música não tão antiga, da Aline Barros, né, que falava, né, que estaria apaixonado por Jesus. E aí tem uma música, o Inário, cantor cristão, que diz assim, né, que é a Fanny Crosby, famosa cega, que escreveu mais de 3.000 hinos,
que ela dizia, né, que segurança, sou de Jesus, né, e já vivo na luz. E aí ela diz, extasiado, né, ao conhecer esse amor, extasiado então me senti. Quem de fato teme a Deus é alguém não somente apaixonado pela pessoa de Deus em Cristo, mas é alguém que está encantado, que está extasiado, que está, né, de alguma forma perplexo diante desse grande amor de Deus. Amém, amados? Por isso que Jó era alguém temente a Deus, que respeitava a Deus, que admirava a Deus, que amava a Deus. Nós estamos num tempo onde as pessoas estão até, né, colocando Deus ou Jesus na questão da ridicularização, da zombaria. Nós estamos agora nos aproximando do chamado Carnaval, a festa da carne, e todos nós já vimos, né, pela televisão, quantos blocos, né, e agremiações de carnaval, sobretudo no Rio de Janeiro, né, gostam de zombar de Deus no período do carnaval, né, com imagens de Jesus sendo açoitado por Satanás, com imagens de Cristo, né, fantasiado como se fosse um transexual, né, e todo esse tipo de coisa. Mas são imagens que a sociedade hoje cada vez mais aprofunda no sentido de não ter temor de Deus, mas pelo contrário, ridicularizar, ironizar, zombá-lo. Mas nós cristãos precisamos cada vez mais resgatar a ideia: Deus precisa ser respeitado, admirado, temido por cada um de nós. Amém, amados? Daí, meus irmãos, o que nós precisamos estar cada vez mais convictos desse temor a Deus. Mas o texto ainda dá uma segunda característica, na verdade a quarta, né, do pai: temente a Deus e que se desviava do mal. É natural desviar-se do mal como uma consequência do temor de Deus, porque quem teme a Deus desvia-se do mal. A ideia aqui é de uma fuga, uma atitude constante de se afastar do mal. Meus amados, nós precisamos estar vigilantes. A nossa geração está se acostumando ao mal, que sutilmente penetra em nossos lares, escolas, faculdades e até mesmo igreja. O conselho do apóstolo Paulo ainda é muito válido. Ele dizia lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, abra sua Bíblia comigo nesse texto, 1 Tessalonicenses 5, 22, diz assim a palavra de Deus: abstende-vos de toda forma de mal. Ei, você, se somos cristãos, se queremos viver segundo a palavra de Deus, precisamos nos afastar de todo mal, de toda aparência do mal. Nós precisamos estar temendo ao Senhor e nos desviando do mal, fugindo até mesmo da aparência do mal. Mas nós estamos numa sociedade onde cada vez mais as pessoas estão dizendo aquilo que Isaías no capítulo 5 declara: ai daqueles que chamam ao mal, chamam o bem mal, né, e ao mal bem. Nós de fato estamos invertendo na nossa sociedade os valores de tal maneira que aquilo que era mal, aquilo que era maligno, aquilo que nos afastava de Deus está de alguma forma se entrelaçando no nosso mundo, no nosso tempo, de tal maneira que as pessoas estão até mesmo celebrando essas coisas como sendo coisas boas, coisas do bem. Mas nós precisamos voltar a chamar o mal de mal, o pecado de pecado, e a vida com Deus de vida santa, de vida justa, de vida digna. Portanto, eu e você precisamos nos desviar do mal. Amém, amados? Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: foge das paixões da mocidade. Foge das paixões da mocidade. Timóteo era um jovem líder, né? E segue com os que têm um coração puro e invocam ao Senhor, né? Seguindo então a vida com Deus. Portanto, meus amados, nós devemos fugir do mal e nos voltar
Deus. Devemos ter muito cuidado, porque muitas vezes nós temos a tendência de, por conta dessa confusão moral, dessa inversão de valores que prevalece em nosso tempo, nós temos que ter muito cuidado para também não confundir, porque Jesus mesmo disse que os últimos dias seria um tempo de engano, e há muitas pessoas sendo enganadas. Esse dia eu estava olhando no Instagram, está viralizando aí no Instagram, né, uma podcast de uma suposta pastora lésbica, e aí ela diz, né, na entrevista, eu sou a pastora fulana, aí eu sou negra, eu estou com, para quem não está só ouvindo, eu estou com a camisa branca, né, eu tenho uma tatuagem e tal, né, e eu sou pastora da igreja lesbiteriana. Olha a distorção, né? Eles pegaram o nome presbiteriana, aí distorceram, aí agora a igreja lesbiteriana. Mas o pior não é isso, é que além de dizer assim, olha, se você é católico, é crente, é espírita, é da Umbanda, você pode se juntar a nós, porque lá nós não queremos saber da crença, né, das doutrinas religiosas. Nós queremos construir lá um espaço de afeto, né, e de comunhão entre pessoas que querem uma sociedade melhor. Meu Deus, misericórdia. Está que nem uma jovem que se dizia crente e que foi convidada por uma escola de samba do Rio de Janeiro para ser a rainha da bateria, né? Desfilar seminua e ser a rainha da bateria daquela escola naquele ano. E ela aceitou e foi lá, né, desfilar. E alguém antes dela desfilar perguntou: olha, você que é evangélica, você não acha que isso agride a sua fé, o fato de você ter aceito, né, desfilar numa escola de samba, seminua, rainha da bateria? Ela disse: não, eu consultei meu coração. Meu coração disse sim, eu fui. O que a Bíblia diz, meus amados? Lá em Jeremias, no capítulo 17, enganoso é o coração, né? E extremamente corrupto, quem o conhecerá? Portanto, meus amados, nós precisamos nos desviar do mal. Amém, igreja? Para nos desviar do mal, nós precisamos viver uma vida santa, uma vida justa, uma vida que dignifique o nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Vamos terminar essa reflexão, entendendo que nesse texto, aqui o texto nos apresenta uma espécie de biografia resumida, uma espécie de currículo de Jó, esse personagem que trata sobre o sofrimento. E aqui Jó é um grande exemplo para nós e um grande desafio para nós, porque Jó é descrito nesse texto como um homem de valor, um homem cujas principais características eram o caráter e a espiritualidade. Nós, cristãos, somos desafiados a examinar a nossa escala de valores de tal modo que prevaleçam prioritariamente os valores espirituais. Nós somos desafiados pelo exemplo de Jó a buscar integridade, retidão. Por último, nós somos desafiados por Jó a resgatar a reverência, o temor, a admiração de Deus como marca da nossa vida, bem como a fuga constante e determinada de todo o mal. Se assim fizermos, meus amados irmãos, certamente poderemos entrar como Jó na galeria dos grandes homens e mulheres de Deus. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Logo em seguida estaremos ministrando a ação. Amado Senhor, Pai Celestial, te damos graças, ó Deus, por esta manhã. Te damos graças, Senhor, pelo livro de Jó, por este personagem tão emblemático, tão desafiador para todos nós cristãos do século 21. Nós, Senhor, queremos ter essas características de Jó. Queremos, ó Pai, ter uma vida íntegra e reta. Queremos temer ao Senhor e queremos nos desviar do mal. Ajuda-nos a viver assim, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Assim oramos.
Amém. Amém, amado.